Boa noite. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que a casa nos dá de vir trabalhar. Quero agradecer ao Pai, quero agradecer ao guardião da casa e pedir que nos ajude para que possamos levar a bom termo o nosso propósito. Eu quero lembrar como nos ensinam os Espíritos que não se começa um trabalho na casa espírita sem pedir licença ao Pai. Então eu quero convidar a todos nesse instante, por favor, vai buscar o teu pensamento, depois de voltá-lo ao Pai, todos os teus afetos, teus queridos, e junta também nesse pensamento, como uma prece, um carinho, a todos aqueles que estão passando por dificuldades nesses tempos que estamos vivendo, para que a luz possa alcançá-los, a compreensão, a esperança. Nos lembrando de que o Pai não se esquece de ninguém. E oramos. Pai nosso, que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, nossas ofensas, na medida em que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então tá bom, então vamos trabalhar, que o nosso assunto é denso, delicado e a gente precisa examinar com carinho. Nós vamos lembrar rapidamente, Espiritismo não é religião. Então o que a gente propõe é que você vá buscar fé inabalável, aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como nos ensina o Evangelho. Fé cega, fé raciocinada. Por isso não esperamos que você acredite no que vamos trazer, e sim que questione, que duvide e que conteste. Então o nosso assunto, depressão. E vamos tentar abordá-lo focando em tempos de confinamento, que é o que nós estamos vivendo. E olha, só para lembrar, ali ó, a depressão em tempo de confinamento é a mesma depressão que nos aflige há milênios. Há milênios, é a mesma. O que está acontecendo agora é que nós estamos dentro de uma condição que está nos obrigando a entendê-lo de uma maneira diferente. Só que agora a gente tem a doutrina espírita para nos ajudar. Lembrando que ela tem 100 e poucos anos, né? E com isso, a esperança em dias melhores. Nós vamos trazer e fomos buscar para preparar o trabalho pela visão de Joana de Ângeles. Olha só o que ela nos diz. E vai encaixando nos dias de hoje. A tua ansiedade ou teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que ela está dizendo? Não sofre por antecipação. Não morre de medo do medo. Acredite que todas as coisas já estão previstas para que aconteçam da forma como tem se apresentado. E nós estamos preparados para isso e temos que acreditar, até porque Jesus é que nos conduz. Nós temos que entender para isso que temos que viver uma interação física e emocional ditada pelo equilíbrio. Olha só tudo que a gente
gente tem que equilibrar. Estou falando de cada um, está olhando para você? Olha lá, você tem o seu aspecto relacional interpessoal. O emocional, olha lá, as tuas emoções, sentimentos, que é intrapessoal. Suas formas mentais, intelectuais, cognitivas, aprendizado. O químico, nossos elementos químicos, nós somos uma pasta química, né? O nosso físico, o espiritual, que é o nosso propósito de existência, e o social, que a gente tenta tratar com ética. Imagina só quanto que você precisa para equilibrar tudo isso, porque qualquer desarranjo pode trazer formas bem difíceis de serem administradas, e muitas se manifestam na forma de doença. O que a gente entende por doença? Distúrbios das funções físicas ou mentais. Pode ser causada por fatores externos do ambiente ou ainda externos, do teu próprio organismo. A doença é entendida como ausência de saúde. Mas você também tem as manifestações da síndrome. E a síndrome apresenta sinais ou sintomas, nem sempre conhecidos, que sugerem uma determinada patologia ou condição. Aqui associada a medo e insegurança, aqui que eu estou trazendo é na forma da depressão. Você tem, por exemplo, a síndrome de Down, que não é uma doença, tá? E a forma que a medicina entende, ela não classifica a depressão como doença, e sim como síndrome. Até porque onde é que ela se instala? Na psique. Psique remete a fenômenos que ocorrem na vida de relação aos sentimentos, pensamentos, percepções, que permitem que o ser, existência, o ser humano, se estabeleça e se adapte ao meio. Então, toda esta forma difícil que a gente tem de nos adaptar ao meio, porque somos exigidos de quantas formas. E estados alterados desse sutil equilíbrio podem desencadear em depressão. Eu tenho um professor que eu nunca mais vou esquecer, que nos ensinou isso a respeito da psique, e ele falava do sutil equilíbrio, e ele dizia assim, é um sutil equilíbrio, sutil como uma revoada de mamutes, né? Tu vê o estrago que isso é capaz de fazer, tá? Mas vamos caminhar. Olha lá, Joana de novo, eu vim colocando, tá? Onde é encontrado, enfim. A saúde mental, tanto quanto a física, é o resultado da harmonia que deve prevalecer entre o self e o ego. Self, essência, o pai. Ego, o eu, a existência, nós. Tá? Então, eu preciso dessa harmonia, estabelecendo-se uma real identificação de finalidade existencial. O espírito tem uma finalidade existencial. Nós estamos a caminho, querendo ou não, é assim. E o cumprimento dos deveres de iluminação e de paz interior. Nós vamos tropeçar quanto for necessário, mas nós vamos a caminho da luz e da paz. E aí o que acontece? Olhem as proporções. Você examina a psique e aí o que você encontra? Inconsciente. Tá? Olha o tamanho. É tudo aquilo que eu quero esconder. É tudo aquilo que eu não quero ver. Lá estão guardadas as minhas frustrações, as minhas dores, os meus traumas, os meus desenganos, enfim, fica tudo guardado lá, porque eu não sei lidar com aquilo. Quem é que faz essa mediação? É o ego. Mas o ego é um egoísta. E aí ele fica no deixa, não deixa aqui, e seguido ele devolve para lá, porque isso aqui ainda é muito forte e muito pesado. Mas eu preciso trazer para o consciente, porque tenho que aprender a lidar com essas dificuldades todas. Então é esse equilíbrio que a gente tem que buscar. E aí a gente está vivendo esses tempos todos. Como é que a gente vai tentar entender esses tempos, hein? Cara, olha a forma de equilíbrio que a gente tem que buscar. Tenta fazer alguma coisa se equilibrar desse jeito. Por que assim? Porque as circunstâncias nos acometem.
E a gente tem que conviver com isso. Quando você tenta manter em paz, arrumadinho e tal, alguma coisa vai acontecendo. Quer ver? Agora, deixa eu ver se eu entendo. Olha aqui, ó. Você estava envolvido, nem se dava conta. Você se dava conta de quanta rotina você tinha? Você se dava conta como era o envolvimento com o seu trabalho? Ou você fazia isso automaticamente? E na escola? Te lembra? Você até ia na escola. Você ia a passeios, você tinha atividade, saía, caminhava, enfim, você tinha atividade. Você andava no trânsito. Você participava de encontros, né? Você estava incluído em grupos. Você também fazia as suas fugas quando você era envolvido. Então você fazia, liguei o piloto automático, estou funcionando. Só que aí a situação mudou e você não estava preparado para isso. Aí o que aconteceu com essa situação nova? Você ficou submetido. Agora você está submetido e não adianta espernear. O que era rotina virou reclusão. O que era trabalho virou ócio. O que era escola, virou Google. O que era passeio, virou janela. Sabe janela? Quanta gente agora olhando na janela fala, não posso descer, não me deixam ir ali agora. Atividade está transformada em sedentarismo. O trânsito, o que é agora? Imobilidade, não pode mais transitar. Encontros, desencontros, tá bom? Grupos, virou isolamento. As fugas agora viraram realidade, porque agora o que você mais faz é estar diante de você mesmo, convivendo com você mesmo, com todas as suas formas de pessoalidade, de egoísmo, tá? Isso está sendo trazido para que você examine. E aí o que você encontra? Ou alguém não? Desânimo. Estou te vendo? Olha lá. Mau humor. Por quê? Porque eu não aguento mais ficar aqui. Porque, enfim, porque as pessoas, enfim, ninguém me dá o meu espaço. Uma série de coisas estão te levando a isso. E agora, hein? Falta de perspectiva está te mostrando o quê? Um vazio existencial? E você se achava tão importante? E agora? Cadê o norte? O que eu faço? Seguidamente, você se encontra assim. Olha lá, compulsão. Sabe aquela forma fixada, obsessiva, né? Autodestruição. Porque eu não sei lidar com essas coisas. Você acabou de descobrir também que tem uma série de toques. E tem, hein? E dizia que não, valente, né? Ela descobriu exemplos, né? Mania de organização e de limpeza. Esse é triste, né? Perfeccionismo. Os espíritos, vocês estão tão longe da perfeição e você desgastado com essa ideia de perfeccionismo. Para quê? Para que os outros vejam que você é perfeito? Sério, hipocondria. Aí eu me socorro do que dessas pilulinhas? Aí eu tomo uma pilulinha por causa da azia, outra por causa da insônia, enfim, eu vou me entupindo destas coisas todas e vou criando dependências. Rejeição. Como é que eu consigo lidar com isso? Aqui a gente não está propondo que você examine esse menininho meio rejeitado pela mãe que gosta da menina. Não. Cadê os teus amigos mesmo? Ei, quem são os teus amigos que ligam para você, que te procuram, que querem saber se você está bem? Você que tinha tantos, em tantos grupos. Tem um amigo lá em Mato Grosso, é verdade, ele é um fazendeiro e muito rico, ele tem uma casa enorme. E uma vez ele estava comentando, dei uma festa para mais ou menos 140 pessoas. Descobri que os meus amigos eu podia trancar no lavabo, não cabiam 3. Quem é mesmo teu amigo? Quem é o conhecido? Quem é o interesseiro?
E aí você está sendo obrigado a se dar conta e a avaliar tudo isso. Ela te procura também. Quanta coisa que eu deixo de fazer. E a culpa, olha o peso. Mas você não lembra que a culpa não quita débitos. A culpa não cura dores. A culpa não desfaz escândalos, nem seca lágrimas. A culpa é destrutiva. Não deixa que nos levantemos e nem as nossas vítimas. Onde é que está a culpa? No que já foi, no passado. É um barco que não te leva para lugar nenhum. Nenhum. Chico Xavier nos ensinou isso. Não adianta você voltar ao passado, porque você não vai refazer. O que você pode é fazer um novo futuro. Vamos ver isso? Quando você vem disso tudo, você dispara uma das formas mais difíceis, que é o mecanismo do medo e da insegurança. Está se enxergando lá, sozinho, agora, confinado, sem poder sair, sem poder se relacionar, principalmente sem poder se dispersar? Você é obrigado a viver com você. O medo te paralisa. E aí ela se apresenta, a depressão. O que a depressão faz com todo esse caldo que a gente viu? Ela te anula, te afunda, te apaga. Cadê teu ânimo? Levanta daí. É tão fácil, né? Você não dizia, levanta daí. Levanta você agora. Vai ver o que é. A depressão é mais do que um desajuste isolado. Constitui-se de um toque de alarme, um pedido de socorro. Estava mascarada. Com ela, cria-se uma oportunidade de descobrir o que está se passando no íntimo de uma pessoa e que está sendo insuportável para o seu psiquismo. Jung nos diz: um homem não pode suportar uma vida sem significado. Você precisa construir, você precisa crescer, você precisa aprender, você precisa ser contributório. Esperam isso de ti, você querendo ou não. E aí você vê que está diante da solidão. Quem é que está preparado para lidar com isso? E nem foi avisado. Eu não sei viver comigo mesmo. Acabo de descobrir que sofro de solidão mesmo no meio de uma multidão. Examina, vai fundo, remexe. Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma. Pode-se viver de alguma forma sem afeição de outro, sem alguns relacionamentos estimulantes. No entanto, quando enfraquece o intercâmbio entre o self e o ego, o indivíduo perde o direcionamento das suas aspirações e entrega-se a condutas conflitivas, tombando não poucas vezes no transtorno depressivo. E seguido, quem passa por isso nem se dá conta de que está vivendo um transtorno depressivo. Na raiz psicológica do transtorno depressivo ou de comportamento afetivo, encontra-se uma insatisfação do ser em relação a si mesmo, que não foi solucionada. Rapidamente, nós temos uma trajetória espiritual. Essa aqui é uma vidinha assim no meio dessa trajetória toda. Todas as tuas marcas, todas as tuas dores, todos os seus traumas, seus sofrimentos, mas também as tuas conquistas, alegrias, está tudo guardado nessa trajetória. Mas aquilo que te marcou está dobrado. Porque você não quer viver, mas sabe que aquilo existe, então ela fica latente, fica pulsando. Um dia tu vai ter que voltar para examinar. Esse é o trabalho de quantos espíritos abnegados que nos levam a isso,
para que a gente possa se libertar. Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. Estresse, excesso de presente. O que nos ensina? Você tem que viver o agora, no meio disso tudo. E você está sendo o quê? Preparado para isso, para que você possa ajudar a outros a fazer. O depressivo precisa buscar forças para não permanecer prisioneiro do passado, dessas dobras, dessas marcas todas. Mas com ele aprender para não repetir os mesmos erros no presente. Nossa irmã Joana ensinando mais uma vez. O que acontece? O teu passado traz o medo. Medo do quê? Você já parou para fazer uma lista? Peguei alguns aqui. Você pode ter medo do escuro, do pânico, da ansiedade, da violência, até do confinamento agora está moderno, do desemprego, da solidão, da impotência, da morte, da insônia, do estresse. Quanta coisa o medo traz. E o que ele te propõe? Por onde eu vou? O que eu faço? Porque não adianta me apontar tudo isso. Eu preciso o quê? Preciso de ajuda. Viva o agora. Olha só, presta atenção. Olha lá. A mente humana não diferencia o passado do presente, nem a lembrança da realidade. Para sua mente, para o seu psique, você voltar numa situação difícil que você viveu, é como se ela estivesse acontecendo agora. Está entendendo? Revive isso. Você está plasmando uma condição que está te anulando e que você precisa se libertar. Está conseguindo sozinho? Não. Você pediu ajuda para ele. O Pai nos dá o livre-arbítrio e ele diz: caminha, anda. E você vai e ele deixa. Ele te deu o livre. Quem mais respeita o livre-arbítrio é Deus. Mas quando você cai, estende a mão e pede ajuda, aí o assunto é com ele. E ele vem te buscar. Se você insiste em ficar recordando marcas, traumas, dores, você revive tudo isso. Então, quando começar a fazer, para e pede ajuda. A depressão, a ansiedade, as crises de pânico não são sinais de que você é fraco. São sinais de que você permaneceu forte por muito tempo. Você só está machucado. Levanta e anda. Aquilo que não dizemos acumula-se no corpo, transformando-se em noites sem dormir, nós na garganta, nostalgia, dúvidas, insatisfação e tristeza. O que não dizemos não morre, mata-nos. Um ser humano precisa de outro ser humano, não se isole. Nós só somos possíveis hoje porque nos reunimos com outros, nos associamos a outros seres humanos. É por isso que hoje a gente tem a condição que tem. Quando você vê alguém com depressão, que está enfrentando a depressão, tudo que esse alguém não precisa é de julgamento, não precisa que você tenha pena, compaixão, que o taxe de infeliz, de incapaz, de fraco. Ele não é nada disso. O que ele precisa é de ajuda e de compreensão. Cada vez que você parar e olhar para alguém que está com depressão, lembre-se, são seres humanos, são pessoas. É hora de parar de perguntar o que está errado com elas e começar a perguntar o que foi que aconteceu com elas. E aí ver se tem um espaço para ajudar a se levantar. Buscando equilíbrio, olha isso. Ao invés de perguntar por quê, pergunte sempre para quê. Quando você pergunta por quê, vem uma lamúria só cheia de justificativas, de causas, do porquê que eu estou assim. Não resolve. Agora, para quê? Ah, tá. Então, deixa isso tudo
e agora eu vou ver como é possibilidades, como é um novo tempo, ao que eu posso me dedicar, porque o mamão está se estendendo para mim. Buscar perspectivas. Aonde que a gente vai sempre buscar apoio? Por que a gente vem para a casa espírita? Para buscar nos amigos isso tudo. Fé. O amor é maior. Ela vai levar aquilo embora, não tenha a menor dúvida. Os que já chegaram lá nos auxiliam, o nosso destino é a luz. Nós temos que confiar nele. O Senhor segue nos amparando, Ele espera por nós. Paz e luz a todos. Obrigado.